Ok, então entramos na primeira parte da exposição, depois da recapitulação no nosso, no nosso momento anterior. Né? O propósito agora é passarmos, finalmente, né, começarmos a explicitar um pouco mais essa passagem, né, do topic à fábula, né, dos assuntos como requisitos de todo tipo de discurso ou texto, ao fato de que, caracterizado especificamente como discurso ou texto narrativo, né, o topic, de certo modo, designa uma categoria poética e de narratologia fundamental, que é aquela da fábula, né, sobre a qual já inclusive falei a partir de duas definições sobre fábula, tanto em Umberto Eco quanto em Boris Tomaszewski, né? Entrando então na nossa discussão, né, nesse vídeo, esse vídeo deve ser possivelmente o último vídeo expositivo, o último vídeo preparatório anterior à nossa conversa síncrona, na qual eu pretendo introduzir outros elementos da discussão sobre a isotopia narrativa, né? Mas, enfim, quando a gente examinou no decorrer da última sessão ainda a estrutura da disposição dos eventos narrados, partindo de princípios de coerência ou de redundância isotópicas, nós ficamos como que restritos a dois casos, a duas ilustrações de uma possível atualização de topics, em ambas implicando-se disjunções que ocorrem no plano interno de sua organização interna, de sua organização coerente, né? E que podem se discriminar da seguinte maneira, como ilustrada nesse slide, né? No plano chamado sintagmático ou meramente sucessivo das duas primeiras sequências de Stranger Than Fiction, né, há uma disjunção que ocorre no modo como a função da orientação da voz em off se modifica de súbito, na medida em que o personagem da cena passa a notar a presença dessa voz como parte do seu próprio mundo, né? Algo que reorienta as nossas apostas interpretativas sobre a função dessa voz no universo da história. Na primeira sequência, essa voz parece ser a voz de um narrador. Na segunda sequência, ela se torna um personagem do mundo da história, né? Essa disjunção, esse tipo de disjunção, que configura uma certa economia entre topic e isotopia, acontece no plano da mera sucessão entre os eventos, entre as sequências discursivas, na sucessão do discurso, né? Na passagem de uma sequência para outra, essa transformação acontece. Já em C'était un rendez-vous, na breve sequência lá de aproximadamente 9 minutos de Claude Lelouch, né, ilustra-se o plano paradigmático ou associativo da totalização do topic. Quando nos damos conta de que uma sequência narrativa possivelmente característica de gêneros fílmicos de perseguição automobilística sofre uma disjunção não no plano das funções internas do discurso, mas no plano do gênero discursivo ao qual a sequência pertence. Algo que se conjura com maior explicitude apenas na conclusão da sequência, com a apresentação do título da mesma, que é simultaneamente um paratexto, né? Toda história, toda sequência, todo segmento tem um título, esse título é um paratexto, e ela funciona ao mesmo tempo como marca de topic. Era um encontro. C'était un rendez-vous, né? Quando examinamos as duas mesmas sequências pelas quais ilustramos a identidade entre os conceitos de topic e fábula, né, podemos implicar novos
movimentos de disjunção, que geram percursos discursivos da história, na medida em que se excluam ou se complementem mutuamente, né? E aqui nós estamos no âmbito de uma classificação que Umberto Eco faz sobre o problema da isotopia narrativa, né? Nós teríamos, assim, dois exemplos desse tipo de estruturação textual da coerência, na medida em que geram diferentes níveis da fábula, no modo como esses níveis da fábula são definidos, ora por Umberto Eco, ora por Tomaszewski, né? Então, nas duas primeiras sequências de Stranger Than Fiction, né, nos encontramos no caso daquilo que Umberto Eco chama de isotopia narrativa que gera versões exclusivas da fábula, né? Pois a disjunção que as estrutura, a diferença de função entre a voz da narradora e o nível da fábula, o fato de que num momento ela é narradora, no outro momento ela se torna personagem, produz duas histórias conflitantes. De um lado, a vida de Harold Crick, narrada pela voz. De outro, o drama da interação entre a mesma voz e o protagonista, né? Nesse sentido, e aqui eu exibo precisamente o quadro, né, de classificações que Umberto Eco faz a essas isotopias narrativas, né? O caso de Stranger Than Fiction é ilustrado por aquele tipo de isotopia narrativa vinculada a disjunções isotópicas discursivas que produzem histórias exclusivas. A história de Harold Crick, narrada por uma voz em off, a história de Harold Crick incomodado com uma voz que narra a sua rotina, o seu cotidiano. Já, por outro lado, no caso de C'était un rendez-vous, o que temos é um outro tipo de situação. A disjunção não implica contradição apenas entre as possíveis finalidades de uma perseguição, mas também a complementaridade possível entre todas elas, com especial ênfase naquela em que possivelmente menos se apostaria, a saber, a hipótese do encontro amoroso, razão pela qual a sequência de Lelouch ilustra o tipo de isotopias narrativas geradoras de histórias complementares. A segunda opção, na parte de cima desse gráfico, a segunda opção de isotopias narrativas vinculadas a disjunções isotópicas discursivas, mas que geram histórias complementares, certo? Bom, isso posto, nós estamos tratando com casos que de certo modo, já vimos até aqui, com as ilustrações, sobretudo, são aquelas que vimos até aqui, né? De tal modo que o nosso ponto de partida na exploração das peculiaridades de uma isotopia narrativa demanda que os segmentos textuais que a compõem se caracterizem como uma sucessão de ações, uma sucessão de acontecimentos. Não apenas isso, mas que configurem uma ordem do discurso manifesta como segmento próprio de uma fábula, de uma história que se conta, no modo como definida por Eco e Tomaszewski mais uma vez. É nessa relação da sucessão de ações que mantemos viva, na relação de ações que mantemos viva a coerência textual desses segmentos, tornando-as segmentos de uma história. Como, por exemplo, ao nos situarmos em face de acontecimentos dotados de certa intensificação agônica ou dramática, como as de uma perseguição automobilística, mas agora especialmente ilustradas por esse episódio das aventuras de um famoso espião
da literatura e do cinema. É a sequência inicial de um desses episódios, né, de aventuras de um famoso espião do cinema e da literatura. Eu diminuo o volume aqui, inclusive em razão de questões de possível direito autoral, mas continuo a exposição, né, da fala sobre essa sequência, né. A manifestação textual, né, e o texto aqui, o que eu estou chamando de texto aqui, envolve toda a materialidade audiovisual, né, inclusive essa sonora que eu acabei de apagar, né. Essa manifestação textual desse segmento exibe as marcas mais proeminentes de uma constância e de uma coerência semânticas. A sua isotopia propriamente dita, que orienta e até facilita as apostas inferenciais que fazemos sobre o seu assunto, como ilustração mais perfeita de um encaixe entre a hipótese de um topic, de um assunto, e os esquemas isotópicos que a sequência põe em funcionamento, né, faz evoluir. Especialmente considerados os movimentos disjuntivos no interior da sequência, na medida em que estes não implicam perdas significativas de informação semântica, mesmo com a intensidade rítmica que a montagem visual e sonora imprimem ao episódio, mas apenas os desafios intrínsecos à própria fisicalidade da sucessão, especialmente guiada pela perspectiva de seus agentes. Os desafios que se impõem no decorrer da perseguição, os obstáculos que os agentes encontram pelo caminho e as resoluções que antagonistas e protagonistas tomam para resolver a situação, já que o horizonte da eliminação física de um deles está devidamente sugerido e nem é algo que demanda muita interpretação de nossa parte. Sabemos que em sequências dessa natureza, né, alguém será eliminado, alguém será vencedor, alguém será perdedor, né, alguém será suplantado, submetido, alguém sairá vencedor, né. As peripécias automobilísticas de James Bond, fugindo de seus perseguidores por sinuosas estradinhas da região italiana de Siena, são organizadas internamente numa isotopia que não deixa margem de hesitação sobre o seu topic, né? Restando ao trabalho da narração, estatuir as relações de coerência dessa situação, particularmente no que respeita o seu desfecho, exatamente este momento que vemos agora, quando este personagem emerge, né, diante de James Bond, né. Eu vou só interromper aqui para melhorar, inclusive, a taxa de transmissão.
A narração estatui as relações de coerência dessa situação, particularmente no que respeita o seu desfecho, previsivelmente um desfecho que se dá com o sucesso da empreitada do protagonista, de James Bond. Né? No interior da fábula que o episódio nos oferece, é evidente que, em raríssimas exceções, James Bond não sai como o vencedor da situação, como o agente que predomina, né, a situação ou o episódio narrativo. Embora haja exceções, sabemos disso. Né? Mas, sobretudo, em relação ao aspecto da motivação ou do propósito dessa perseguição, desse episódio, já que o início dessa aventura de Bond é um prosseguimento das ações traçadas no episódio imediatamente anterior da série, explicitada no fim da sequência inicial de Quantum of Solace, essa sequência que acabamos de ver, quando Bond abre o porta-malas de seu carro e nós vemos um determinado personagem dentro do porta-malas. Este último aspecto, a presença desse personagem, no último momento do prólogo de Quantum of Solace, apenas se explicita, como no caso da sequência de Claude Lelouch, ao fim do segmento, quando reencontramos, na medida em que sejamos leitores modelos, devotados à saga cinematográfica do herói das aventuras de Ian Fleming, reencontramos, se somos esses leitores modelo, reconhecemos o mesmo personagem com o qual Bond se encontrara ao final do episódio imediatamente anterior de suas aventuras no cinema, especialmente aquela parte das aventuras de James Bond encarnadas por Daniel Craig, né? E que é a cena final de Cassino Royale, que veremos a seguir. Mr. White, we need to talk. Who is this? The name's Bond. James Bond. Pois bem, com essa sequência, né, se conecta precisamente o início de Quantum of Solace, quando reencontramos o personagem, né, esse mesmo personagem que Bond capturara no final de Cassino Royale, né, era um espião, né, o espião para quem supostamente trabalhava Vesper Lynd, por quem Bond se apaixona, né, e que supostamente o trai. Esse personagem capturado por Bond é recuperado em Quantum of Solace imediatamente, inclusive do ponto de vista da aparência física da região em que Bond o captura e a região a região que Bond atravessa no início de Quantum of Solace
né, podemos imaginar que, inclusive do ponto de vista geográfico e espacial, eles não estão absolutamente distantes, né? Em claro contraste com esta sequência narrativa, né, estou voltando à sequência de Quantum of Solace. Comparando-se Quantum of Solace com C'était un Rendez-vous, né, exprime-se uma diferença no jogo com as dificuldades impostas entre a estrutura discursiva na qual o topic é estabelecido pela recepção ou leitura de uma sequência discursiva, de um lado, e os modos de exposição coerentes ou isotópicos que a estruturam